Olá a todos, bem-vindos ao meu canal. Vou resolver neste vídeo uma questão relativamente a variáveis aleatórias, isto dentro do tema das probabilidades do 12º ano. Esta foi uma questão retirada então de uma proposta de um teste intermédio modelo do site do José Carlos Pereira. Podem visitar então o site do José, que terá então alguns testes intermédios modelos que vocês poderão treinar então para ficarem melhor preparados para efetuarem então o teste intermédio, que é já no final do mês. Isto passa muito rápido, são 3 semanas. Vocês acordam amanhã e é o dia de teste, é mesmo assim. Treinem bem, façam estes testes de modelo, é sem dúvida um grande treino. Eu vou deixar o link para vocês acederem ao site do José. Podem consultar então a descrição do vídeo, encontra-se lá o link, acedam e resolvam lá os testes de modelo, será sem dúvida um grande treino. Bem, relativamente à questão, é uma questão sobre variável aleatória. A questão consiste no seguinte: numa caixa estão então 6 cartões numerados, 3 com o número 1, 2 com o número 2 e 1 com o número 3. Eu, neste caso, gosto sempre de fazer um desenho. De certa forma, estou aqui a fazer um esquema da experiência. Tem então uma caixa, vamos supor que isto aqui, arroz, será exatamente a caixa. Tem então 6 cartões numerados. Tenho 3 cartões com o número 1, então terei lá 3 cartões com o número 1. Depois tenho 2 cartões que têm exatamente o número 2 e tenho exatamente um cartão com o número 3. Ok. Siga. Considera a experiência aleatória consiste então em retirar ao acaso sucessivamente. Se é sucessivamente, este termo aqui é um termo-chave do problema, porque se é sucessivamente, irá obviamente interessar a ordem, porque é uma extração sucessiva. Extraio o primeiro, o segundo e o terceiro. Extraio por ordem sucessiva. Ok? Isto é importante. Se fosse, por exemplo, retirar ao acaso de uma só vez, já seria uma situação diferente. Eu retirando de uma só vez, eu não sabia qual é que sairia primeiro, então nesse caso a ordem não interessaria. Se é uma extração sucessiva, fiquem já a saber que interessa a ordem. E sem reposição, ou seja, eu retiro um cartão e o cartão fica fora quando eu vou retirar o segundo. E quantos cartões é que vamos retirar? 3. Ok. Bem, a experiência é a seguinte: eu vou meter aqui a mão, retiro um cartão, o cartão fica fora. Por exemplo, imagina que eu retiro o cartão aqui 1 está fora. Quando eu vou lá meter a mão outra vez, já só tenho 2 cartões 1. Retiro outro cartão, imaginem que sai o 2. Quando eu vou meter lá a mão uma terceira vez. E nesse caso poderia então sair exatamente o 1 ou o 3, não sei o que sai, mas pelo menos tenho lá menos um cartão 1, ou seja, neste caso teria menos um cartão 1 e teria menos um cartão com o número 2, ou seja, na terceira extração ficaria apenas com 2 1s, um 2 e um 3. Neste caso, ok? Isto é só interpretação da experiência aleatória. Bem, o que é que teremos de fazer então? A tabela de distribuição de probabilidades de variável aleatória x, sendo essa variável aleatória exatamente o maior dos números retirados. Okay? Temos então uma variável aleatória x que representa então o maior dos números retirados, obviamente, do cartão depois de fazer as 3 extrações. Tudo bem, temos então aqui uma tabela de distribuição de probabilidades. Temos aqui os valores que a variável pode tomar, ou seja, 1, 2, 3, são os valores que a variável pode tomar nesta experiência aleatória, e temos aqui as consequentes probabilidades de cada valor que a variável pode tomar. Bem, numa pequena composição explica porque a composição deve incluir uma referência a estes 3 itens. Okay? Uma referência então à regra de Laplace, uma explicação para os valores que a variável aleatória x toma, que são exatamente este 1, este 2 e este 3. Vamos ter que explicar porque é que a variável nesta experiência toma então estes 3 valores. E depois, no último item, normalmente é sempre aquele mais importante, uma explicação para cada uma das probabilidades, indicando então o número de casos possíveis e o número de casos favoráveis, obviamente com a devida justificação. Bem, vamos então começar aqui por referir-me então ao primeiro item, que consiste em fazer uma referência à regra de Laplace. Aqui vocês deverão dizer que o cálculo das probabilidades, ou seja, as probabilidades foram obtidas recorrendo
à regra de Laplace. Ok. Dizerem isto só, obviamente não chega. Terão que depois referir em que é que consiste exatamente essa regra de Laplace. A regra de Laplace diz-nos que a regra, e depois escrevem, né? Estão numa composição, terão que escrever a regra de Laplace. Diz-nos que a probabilidade de um determinado acontecimento X é sempre dada pelo quociente entre o número de casos favoráveis obviamente ao acontecimento X, a dividir então pelo número de casos possíveis, obviamente da experiência aleatória. Dizerem isto só também, penso eu que não é suficiente. Eu penso que tem que fazer referência exatamente à necessidade, a isto que eu vou dizer assim. Foi possível aplicar a regra de Laplace, porque nem sempre o cálculo das probabilidades pode ser feito segundo a regra de Laplace. Neste caso foi possível aplicar a regra de Laplace porque os acontecimentos elementares são equiprováveis. Ok? Vocês vão ter que referir isto. Equiprováveis. Só no caso onde os acontecimentos elementares são equiprováveis é que vocês podem aplicar o Laplace. E neste caso os acontecimentos elementares são equiprováveis. O que é que quer isto dizer? Nesta experiência, os acontecimentos elementares havia de ser sair este cartão 1, depois sair este cartão 1, né? Sai este cartão 1, sai este cartão 2, sai este cartão 2, sai este cartão 2. Cada um desses cartões tem exatamente a mesma probabilidade de ser extraído. Daí estarmos em condições de aplicar a regra de Laplace devido aos acontecimentos elementares serem equiprováveis. Vocês devem estar a perguntar, bem, mas isto não é sempre assim? Não. Reparem o seguinte, imaginem que têm, por exemplo, um alvo e este alvo está dividido da seguinte forma. Por exemplo, tenho aqui esta região onde tenho marcado, por exemplo, o número 1 e tenho aquela região que estaria marcado no número 2. Imaginem que tenho uma experiência aleatória, consiste então a tirar a seta e partindo do princípio que a seta bate sempre no alvo, quais seriam os resultados possíveis desta experiência? E anotamos o número da região onde a seta, obviamente, interseta o alvo. Quais seriam os resultados possíveis da experiência? Os resultados possíveis, eu penso que a seta ou bate na região 1 ou bate na região 2. O problema aqui, agora imagina que eu vos perguntava qual é a probabilidade dela bater na região 1. Olhando para este espaço de resultados, poderíamos dizer que seria um caso favorável em dois possíveis. Mas, olhando aqui para a nossa experiência, nós percebemos que isto não é bem assim. Eu não tenho metade das hipóteses de acertar na região 1. Eu não tenho tantas hipóteses de acertar na 1 como na 2. Não é? A gente olha para aqui e vê que isto não faz sentido. Por isso, num caso destes, os acontecimentos elementares, ou seja, eu interceptar o alvo na região 1 ou interceptar o alvo na região 2, neste caso os acontecimentos elementares não são equiprováveis. Então aqui não poderiam peço desculpa, não poderiam aplicar a regra de Laplace. Okay? Agora, obviamente que nestes problemas, onde recorreram à regra de Laplace, ela pode ser aplicada. Ou pode ser aplicável, melhor dizendo. No entanto, penso eu, que têm mesmo que registar então este pormenor que é possível aplicar a regra de Laplace porque os acontecimentos elementares são equiprováveis. O primeiro item é exatamente referirem-se a isto. Ok, vamos então passar aqui ao segundo item. No segundo item é-nos então solicitado que façamos uma explicação para os valores que a variável x toma. Olhando para a tabela de distribuição, né, facilmente percebemos, olhando para aqui, estes são os valores que a variável x toma. Então toma os valores 1, 2 e 3. Okay? São os valores que a variável x, a variável aleatória x, pode tomar nesta experiência. Agora, tendo em mente a experiência, vamos ter que explicar porque é que pode tomar então estes valores. E lembrem-se que tínhamos então 3 cartões com o número 1, 2 com o 2 e 1 com o 3. Vamos então retirar 3 cartões, sucessivamente sem reposição, e o x é exatamente o maior dos números retirados. Vou então explicar porque é que a variável x pode tomar o valor 1.
A variável x pode tomar o valor 1. Eu agora não vou escrever tanto por extenso. Depois, se vocês, ao fazerem composição, né, escrevam exatamente por extenso. Porquê é que a variável pode tomar o valor 1? A variável aleatória toma o valor 1 se estivermos perante o caso onde os três cartões extraídos são exatamente os três com o número 1. Né? Se os três cartões extraídos forem exatamente estes três, o maior número que se encontra nos cartões é exatamente o número 1. Então o número 1 fará parte então, dos nossos valores da variável aleatória. Agora, porque é que a variável aleatória pode tomar então o valor 2? A variável aleatória toma o valor 2 caso, exatamente no caso, onde sai um cartão com o número 2 e dois cartões com o número 1. Sai um cartão com o número 2 e sai dois cartões com o número 1. Teríamos então este caso 2, 1, 1. Obviamente aqui o 2 é o maior dos números extraídos. Ou sai 2, ou melhor, saem, não é? Estaríamos a falar de plural. Tenham atenção ao português, porque é um item que é avaliado nas composições. Ou saem dois cartões com o número 2 e um cartão com o número 1. Ok? Que seria o caso onde eu ter 2, 2, 1. Obviamente depois podemos falar de trocas de posição, visto que é uma extração sucessiva, mas isso falarei exatamente quando me referir ao cálculo das probabilidades. Falta agora ainda referir exatamente que a variável pode tomar o valor x igual a 3. Pode tomar então o valor x igual a 3. Vou então registrar aqui. A variável pode então tomar o valor x igual a 3. Isto acontece, né? Este caso acontece. Será então o caso. Neste caso estaríamos a falar de casos, né? Serão os casos onde, por exemplo, sai. Lembrem-se da experiência. Tem 3 com o número 1, 2, 2 e 1, 3. Será o caso, ou melhor, os casos, penso que teremos mais. Serão os casos onde sai um cartão com o número 3. Obviamente só pode ser um cartão com o número 3. E depois os outros dois cartões podem ter os números, vou abreviar um bocado, não façam isto no teste intermédio, cuidado, os números 1 ou 2. Ou seja, para o 3 ser o maior dos valores, não é? Um cartão tem que ser o 3 e depois os outros dois, como serão sempre valores mais pequenos, não interessa. O que quer que saia aqui nestes cartões, né? O 3 há de ser sempre o maior deles. Estaríamos então aqui, ou melhor dizendo, temos então aqui a explicação para os valores que a variável aleatória x toma então nesta experiência. Agora, em seguida, vamos então explicar as probabilidades. Okay? Vamos ter em mente então aqui a nossa experiência, onde tínhamos 3 1s, 2 2 e 1 3. E vamos extrair, aqui é que será importante isto, sucessivamente irá interessar a ordem, sem reposição obviamente fica fora, não há repetição. Extraímos então 3 cartões. Então, vamos trabalhar aqui o caso, uma explicação para cada uma das probabilidades, então vou tratar aqui este caso, em primeiro lugar. Onde a variável x é exatamente 1. É assim, o que eu costumo fazer nestes casos, eu vou olhar para isto, mas eu não vou olhar para estas probabilidades. Eu costumo resolver isto assim. Eu vou resolver o problema por mim, imaginando que isto nem sequer estaria aqui escrito. Vou tentar resolver o problema por mim, exatamente, fazendo então as probabilidades para cada um desses valores da variável aleatória. E depois vou tentar enquadrar a minha resposta exatamente nestas probabilidades que são apresentadas aqui. Isto porque, se vocês começarem a olhar para aqui, para estas probabilidades, às vezes isto pode ficar um pouco confuso, porque imaginem que eu tinha um caso do tipo combinações, sei lá, de 2, 2 a 2, vezes 3. Num caso destes,
Oh, vocês sabem, combinações 2 a 2, isto é exatamente igual a 1. Isto seria igual a 1 vezes 3, o que seria exatamente igual a 3. Ou seja, na resposta irá aparecer e lá na vossa resposta, ou melhor, na resposta teriam aqui, obviamente acho que nenhuma resposta tem isto, isto é só a título de exemplo. Na resposta, obviamente aparece só o 3, que serão com as operações simplificadas, não é? Aparece só o 3. Se eu tiver a olhar para este 3, se eu tiver a olhar aqui para ele, é uma coisa. Se eu tiver a olhar para isto, é outra completamente diferente. Neste caso, fica muito mais intuitiva a resposta e explicar, a nível de explicação, terão uma intuição melhor a resposta, estando a resposta neste formato, do que terem exatamente o 3. Daí eu preferir sempre fazer isso. Vou resolver sem estar a olhar para ali, né, pensando então na experiência e depois tento enquadrar, obviamente, a minha resposta com o que está ali, porque é isso que é exatamente pedido. Então, para o maior, e vamos pensar assim, para o maior número presente então nos três cartões, teremos então aqui os três cartões. Temos aqui um cartão, outro cartão e outro cartão. Para o maior número ser exatamente o número 1, né, vamos então estudar a probabilidade. A probabilidade de x1 seria exatamente igual. Vamos então aplicar Laplace, que seriam então os casos favoráveis. Obviamente que estes são favoráveis exatamente a x1, ou melhor, aqui não é bem x1. Isto seria, colocando tudo direitinho, para x igual a 1. Exatamente, é o valor que a variável toma para x igual a 1. Teriam então aqui, tem que ter cuidado, isto é uma composição, se fosse uma resposta de escolha múltipla, podiam fazer de outra forma. Sendo uma composição, tentem manter tudo assim cientificamente o mais apropriado possível. Seriam casos favoráveis, então a nossa variável aleatória, quando x é exatamente 1, a dividir pelos casos possíveis. Bem, vamos então explorar aqui os casos possíveis. Os casos possíveis. Nos casos possíveis não há restrições, será tudo o que pode acontecer na experiência. Tem que ter em mente aqui uma situação. É uma extração sucessiva, então interessa a ordem. Não há reposição, ou seja, não há repetição, então a resposta seria eu pegar em qualquer um dos 6 cartões e fazer arranjos deles 3 a 3. Deverão então explicar isto, que seriam as formas, né? Seriam as formas de eu escolher dos 6 cartões, fazer grupos de 3 sem reposição, porque se fosse com reposição teriam aqui então o símbolo da repetição, onde podiam repetir, mas se é sem reposição, o mesmo cartão não pode sair na segunda extração, e como é uma extração sucessiva, interessa a ordem. Deveriam então registar exatamente a interpretação destes casos possíveis. Depois, casos favoráveis. Ok, vamos pensar neles aqui. Casos favoráveis. Eu pretendo que saiam então os 3 uns. Ok? Pretendo então que saiam. Ou seja, para o maior dos cartões ser o número 1, eu precisava ter isto. Precisava que saiam os 3 uns. Porque se saísse aqui um 2 ou um 3, o maior já não era o número 1, como é óbvio. Então como é que eu vou pensar aqui nisto? Bem, eu vou pensar aqui. Eu tenho 3 cartões lá dentro para exatamente 3 cartões que saem, então seria combinações de 3, 3 a 3. O que vai dar 1, não é? Destes 3 cartões com o número 1, eu vou escolher 3. Obviamente só há uma hipótese. No entanto, como é uma extração sucessiva, interessa a ordem, então eu tenho que fazer aqui a multiplicação por 3 fatorial, que me dava exatamente o número de formas que estes 3 cartões podiam trocar entre si, a nível de quem sai primeiro, quem sai em segundo e quem sai em terceiro. Ou seja, interessando a ordem. Sendo assim, então esta probabilidade de x1, ou melhor, de x igual a 1, seria exatamente igual a combinações de 3, 3 a 3, vezes 3 fatorial, a dividir então pelos casos possíveis, que seriam arranjos de 3, 3 a 3. Agora vou olhar aqui para a resposta e o que é que acontece? Eu só tenho lá o 3 fatorial. Tudo bem, não há problema. Porquê? Porque estas combinações de 3, 3 a 3, isto é exatamente igual a 1. Sendo assim, esta situação seria equivalente a eu ter que a probabilidade de x igual a 1 seria exatamente 1 vezes 3 fatorial, que é exatamente 3 fatorial, sobre arranjos de 6, 3 a 3. Têm que escrever porque é que os casos possíveis são estes. Eu aqui não escrevi por extenso, caso contrário o vídeo ficaria muito longo, mas tem que dar mesmo a interpretação. Arranjo 6, 3 a 3, porque dos 6 cartões vamos a extrair 3, e como é uma extração sucessiva, interessa a ordem, daí a escolha cair nos arranjos.
E como não há, ou melhor, como não há reposição, os cartões não podem ser repetidos, então teria mesmo arranjo de 6, 3 a 3. Ok. Depois, nos casos possíveis, referirem isto, não é? Escolher dos 3 cartões, escolher 3, então teriam combinações de 3, 3 a 3, que é a escolha que eu faço. O que seria exatamente um caso, não é? Que eu pôr aqui os 3 uns e depois vezes 3 fatorial, exatamente porque interessa a ordem, sendo uma extração sucessiva, esse 3 fatorial seriam exatamente as formas destes 3 cartões trocarem a ordem, ou seja, aqui este cartão que sai na segunda extração trocar com o que sai da primeira e trocarem depois com este que sai na terceira, será exatamente a interpretação deste 3 fatorial. Bem, seguimos então para a explicação desta segunda probabilidade, ou seja, onde o x é exatamente igual a 2, e vamos então fazer a probabilidade de x igual a 2, que obviamente será então realizada pela regra de Laplace, então teria casos favoráveis sobre os casos possíveis. E vamos então, em primeiro lugar, falar dos casos possíveis. Os casos possíveis são iguais em todas as extrações, né? Até vou colocar aqui. Casos possíveis seriam então os arranjos de 6, 3 a 3. Voltariam a explicar exatamente a mesma situação, né? Ou melhor, até podiam dizer que os casos possíveis em qualquer valor da variável aleatória seria sempre arranjo 6, 3 a 3, dando então a devida explicação que eu forneci há alguns segundos. E depois, a partir daí, trabalhavam só os casos favoráveis, porque os possíveis já estavam explicados logo na primeira intervenção, mas tinham que referir que os casos possíveis seriam os mesmos para os 3 valores da variável aleatória. Okay? E vamos então aqui trabalhar os casos favoráveis. Okay? Vou então trabalhar aqui os casos favoráveis. Para casos favoráveis, eu vou pensar aqui em duas situações. Ou seja, se a variável, se o x é exatamente 2, o 2 tem que ser o maior número que sai nos cartões. Para isto acontecer, tenho duas hipóteses. Tenho o caso 1 e tenho um outro caso, 2. Neste caso 1, o que é que acontece? Neste caso 1, um dos cartões é o 2 e depois terei um 1 nos outros dois cartões. Ou então tenho dois cartões exatamente com o valor 2 e um dos cartões exatamente com o valor 1. Como será este caso ou este, o que vamos exatamente fazer é adicionar exatamente as duas situações distintas. Vou então aqui falar em primeiro lugar dos casos favoráveis para este caso 1. Então teremos aqui caso 1. Vamos então pensar nisto. Terei então aqui 3 cartões. 1, 2, 3, que vão ser os cartões que são extraídos da experiência. E vou pensar então nisso. Tenho 2, 1, 1. Tendo em mente ainda que a experiência, eu teria lá 3 cartões com o número 1, 2 com o 2 e 1 com o 3. Em primeiro lugar, eu vou só pensar na forma de aparecerem os números nos cartões. Ainda não vou trabalhar aqui a ordem. Então, para eu ter um cartão com o número 2, seria fazer o quê? Pegar em combinações de dois cartões com o número 2, que existem dois cartões com o número 2, e combiná-los exatamente 1 a 1. E depois escolher dos 3 cartões com o número 1, eu vou escolher 2. Então teria combinações de 3 cartões. Estes 3 cartões são os 3 números 1 que estão na experiência, e desses 3 eu escolheria 2. Mas agora, eu neste caso só considerei a escolha dos cartões, mas como é uma extração sucessiva, interessa exatamente a ordem, então a isto será necessário multiplicar, obviamente, por 3 fatorial. Ok? Tudo o que eu disse seria exatamente para colocar por extenso, ou seja, combinações de 2, 1 a 1 seriam exatamente as formas de eu poder escolher um dos dois cartões com o número 2 e depois escolher então dois cartões com o número 1 dos 3 possíveis, daí ser combinações de 3, 2 a 2. Obviamente isto vezes 3 fatorial, porque depois, como a extração é sucessiva, os cartões obviamente podem alterar a ordem interessa, então este 3 fatorial seria então as formas que eu tinha para os cartões trocarem entre si. Isto relativamente ao caso 1. Vou então agora pensar aqui no caso número 2. Ok? E o caso número 2, o caso número 2
eu teria então o seguinte. No caso número 2, que é este aqui, saem então dois cartões com o 2 e um com o 1. Ou seja, teria então aqui os três cartões. E neste caso, 2, sai exatamente dois cartões com o 2 e um cartão com o 1. Vou ter em mente sempre a experiência, o que é que existe lá na caixa. Existem 3 cartões com 1, 2 com o 2 e 1 com o cartão número 3. Estamos aqui perante o caso 2, onde sai exatamente isto. Ok. Vamos então pensar os casos favoráveis a esta situação. Então, para ter aqui exatamente, para obter dois cartões dos 3 com o número 2, seria entre estes dois eu escolher os dois, o que seria exatamente combinações de 2 a 2. E tenham em mente que isto é exatamente igual a 1. Só há uma hipótese para eu escolher estes dois e ter exatamente os dois cartões com o número 2, que era uma hipótese, que era escolher exatamente estes dois. Vezes, e agora para ter um cartão com o número 1 seria o quê? Eu fazer uma combinação dos 3 cartões que tenho lá no saco, sair exatamente 1. Depois, como eu aqui só fiz a escolha dos cartões, eu teria ainda que multiplicar por 3 fatorial, que seriam exatamente as formas diferentes, ou seja, as formas que os cartões podiam trocar de posição, a quantidade de combinações que eles podiam fazer entre si a nível de troca de posição por ser uma extração sucessiva. Ok, e teria então aqui este caso 2. Agora, para fazer aqui os casos favoráveis, vocês devem estar a olhar ali para a probabilidade de 2 e pensar que não tem nada a ver com o que eu escrevi aqui. Mas agora é só uma questão de fazerem a manipulação, nada mais. Então os casos favoráveis serão exatamente este caso 1 mais o caso 2, não é? Porque eu estou perante esta situação onde o 2 é o maior dos números. Se acontecer este caso, ou, e quando vocês leem ou, normalmente é uma soma, ou então aqui o caso 2. No caso 1 eu teria o seguinte, combinações de 2, 1 a 1, vezes combinações de 3, 2 a 2, isto vezes 3 fatorial. Depois vou então adicionar com o caso 2, que seria eu ter combinações de 2 a 2, vezes combinações de 3, 1 a 1. Combinações de 2, 2 a 2, vezes combinações de 3, 1 a 1, e isto ainda vezes 3 fatorial. Isto seriam os casos favoráveis. Okay? E vocês devem estar a olhar para isto e dizer isto não tem nada a ver com o que está ali. Se olharem assim, não. Mas repara o que é que eu vou fazer agora. Isto aqui é exatamente um termo e isto aqui há de ser outro termo desta soma, né? Esta é a adição de dois termos. Reparem que o 3 fatorial aparece em ambos os termos. Então eu estou em condições de pôr o 3 fatorial em evidência. Okay? Vou pôr aqui em evidência, ou seja, o 3 fatorial pode ser colocado em evidência se eu criar aqui uma multiplicação porque aparece nos dois termos. Agora reparem aqui aquilo que eu vos transmiti há pouco. Combinações de 2, 1 a 1, isto é exatamente igual a 2. Então eu terei aqui 2 vezes combinações de 3, 2 a 2. Okay? E tinha este termo aqui igualado. Agora mais combinações de 2, 2 a 2, isto é exatamente igual a 1. E combinações de 3, 1 a 1, isto é exatamente igual a 3. Okay? Então aqui teriam 1 vezes 3. 1 vezes 3 é exatamente 3. Agora, como podem, com o 3 fatorial em evidência, reparem que se aplicarem a distributiva voltam exatamente aqui. Agora, tem ou não exatamente o que está aqui escrito. Lembrem-se disto. Pensem por vocês. Olhando para aqui, seria talvez um bocado difícil chegarem à explicação, quer dos casos favoráveis, obviamente dos possíveis não, mas chegarem à explicação dos casos favoráveis, olhando assim para aqui, podia ser um pouco confuso. Pensem mesmo por vocês e depois, a partir daqui, tentem enquadrar, porque depois o consiste exatamente eu daqui chegar aqui, normalmente é aplicando manipulações, pôr em evidência ou dizendo que combinações de 2, 2 a 2 é 1, dizendo que combinações de n, n a n, que seria este caso 2, 2 a 2, é exatamente 1, combinações de 3, 1 a 1 é exatamente 3. Normalmente daqui para aqui estão manipulações, apenas isso. Ok? Então aqui a probabilidade seria então exatamente isso, 2 vezes combinações de 3, 2 a 2, mais 3, a dividir por arranjos de 6, 3 a 3. Deveriam referir por extenso exatamente todas estas interpretações que eu fiz do caso 1
e depois do caso 2. Explicar muito bem isto. Ok. Que é basicamente escreverem aquilo que eu disse, nada mais. Só não vou listar aqui no vídeo, senão o vídeo fica demasiado longo. Então vamos agora considerar a probabilidade quando o xi é exatamente igual a 13. Ok. Vamos então trabalhar a probabilidade de x igual a 3 será dada então pelos casos favoráveis a dividir pelos casos possíveis, aplicando então a regra de Laplace. Vamos ter em mente sempre a nossa experiência. Temos 3 cartões com o 1, 2 com o 2 e 1 com o 3. Então, este é bastante simples. Repara que os casos possíveis continuam sempre a ser a range 6, 3 a 3. E referiam isto no início e diziam que eram possíveis para todos os valores da variável. Estes seriam os casos possíveis. Dá uma explicação no início e penso que depois... Eu penso que não seria necessário em cada valor voltar a referir os casos possíveis, sendo eles iguais. Né? Eu acho que podem referir isto no início e dizer que para todos os casos da variável aleatória, estes serão os casos possíveis. Agora, o que nos interessa aqui é exatamente os casos favoráveis. E para ter um caso favorável a isto, seria este caso onde eu falei que tem exatamente um cartão com o número 3 e depois nestes cartões, nestes dois cartões, pode então sair aqui qualquer um dos outros 5. Não interessa quem sai. Saia qualquer um destes 5, o 3 há de ser sempre maior. Ok? Então, a nível de casos favoráveis, a nível de contabilização de casos favoráveis, eu penso então que tem um cartão 3 para um lugar, então aqui teria combinações de um cartão exatamente para um lugar, teria então 1 a 1, bem óbvio, vezes, e estes cartões aqui, que vou pôr aqui nestes dois cartões, os números que podem sair para estes dois cartões, são quaisquer dois números que saiam daqui, dentro destes 5. Por isso é que aqui teríamos combinações de 5, 2 a 2. Ou seja, destes três números, do 1, do 1, do 1 e do 2 e do 2, destes 5, peço desculpa, destes 5 números, eu vou extrair 2. Qualquer um que saia, o 3 há de ser sempre maior. E agora, isto a nível de escolha, mas como a extração é sucessiva entre essa ordem, então eu tenho que multiplicar aqui exatamente por 3 fatorial, sendo este 3 fatorial as tais trocas de posição devido à extração sucessiva. Sendo assim, os casos favoráveis seriam combinações de 1 a 1, isto é exatamente 1, então teriam 1 vezes combinações 5, 2 a 2 e 1 vezes combinações 5, 2 a 2. Obviamente que dá combinações 5, 2 a 2 vezes 3 fatorial. Okay? Então explicar exatamente isto que eu disse. Combinações de um caso só, existe só uma opção para eu escolher o cartão 3, porque só existe um cartão 3 e terá que ficar exatamente num cartão, só há uma opção. Depois, estas combinações de 5, 2 a 2 são exatamente dos 5 cartões restantes que têm os números 1 e 2, eu vou escolher quaisquer dois cartões que saiam destes 5, porque quaisquer dois cartões que saiam daqui, o 3 há de ser sempre o maior deles. Vezes 3 fatorial, porque interessa a ordem, sendo uma extração sucessiva, e teriam então a explicação dos casos favoráveis, teriam então aqui combinações de 2, 5, 2 a 2, vezes 3 fatorial sobre arranjos de 6, 3 a 3. E teriam então aqui a explicação justificada para cada uma das probabilidades dos valores que a variável aleatória pode tomar nesta experiência. Bem, fica então aqui a sugestão da resolução. Escrevam bem estas coisinhas todas. A composição é mesmo assim. É mesmo uma ação de escrita. Tenham cuidado com o português, com a forma que escrevem, com os erros, porque tudo isso irá contar. Fica então aqui a minha sugestão. Um grande obrigado, José, por teres feito um teste de modelo para o teste intermédio, que será uma grande ajuda para os alunos. Não se esqueçam de visitar então o site do José, que terão lá a prova modelo onde eu retirei este exercício e penso que mais uma ou duas, não tenho a certeza. Visitem então o site, que será um grande treino para vocês. Desejo-vos grande sorte para o teste intermédio e muito sucesso. Um grande abraço.